O policial rodoviário quase perdeu o controle da viatura na Highway 26, quando a forma saiu cambaleando da vegetação densa da Mount Hood National Forest. Inicialmente, ele pensou ser um cervo, talvez um pedaço de destroço com formato estranho que o vento jogou na estrada. Mas então, aquilo deu um passo, um movimento espasmódico, como o de uma marionete que era profundamente errado, e ele pisou no freio com tudo, os pneus cantando no asfalto. Não era um animal, era um homem, ou o que restava de uma figura esquelética coberta por trapos apodrecidos que um dia talvez tenham sido roupas de trilha. A coisa pesava talvez uns 45 quilos, com ossos saltando em ângulos agudos contra a pele translúcida. Seus pés eram uma ruína disforme de carne preta e osso exposto, as solas gastas até virarem uma polpa sanguinolenta. Ele desabou no asfalto quente, estendendo uma mão que era pouco mais que uma garra, com os dedos em carne viva, a boca se abrindo e fechando em súplicas silenciosas. Mas foram os olhos que fizeram a mão do policial tremer enquanto ele pegava o rádio. Eram vastos e escuros, com as pupilas dilatadas por um terror tão absoluto que parecia tê-lo limpado por dentro, deixando apenas uma casca oca que havia testemunhado algo além do mundo conhecido. Quando finalmente o estabilizaram no hospital em Gresham, suas primeiras palavras sussurradas para o detetive não foram "fui mantido prisioneiro" ou "eu estava preso". Foram "ele me manteve". As palavras foram ditas com uma finalidade arrepiante, como se descrevessem um estado fundamental da existência. Ele falou daquilo como uma criança falaria de um vagalume capturado num pote, um objeto de curiosidade ocasional, alimentado por capricho, esquecido por longos períodos, suas lutas frenéticas contra as paredes de vidro, uma fonte de diversão indiferente. A história que ele desenrolou na quietude estéril do quarto de hospital parecia um delírio febril. Um poço fundo na floresta, suas paredes de terra compactadas, lisas e íngremes demais para escalar. Uma figura colossal que se manifestava na beirada todos os dias ao entardecer, às vezes jogando restos de carne crua, outras vezes simplesmente olhando para baixo com olhos que capturavam o luar como os de um predador. Ele disse que às vezes a criatura tocava sua cabeça, um gesto quase gentil, com uma mão do tamanho de uma travessa. Disse que cheirava a terra úmida, carne podre e um almíscar antigo, mais velho que ambos. Disse que a criatura o manteve pelo que ele acreditava serem 4 meses. E sua única chance de liberdade veio quando outro de sua espécie apareceu. Eles lutaram, uma batalha titânica por território, por domínio, por ele, e no caos que se seguiu, as paredes do poço foram danificadas. Ele usou essa breve oportunidade para subir pela terra que desmoronava, para correr com seus pés arruinados até seu corpo ceder na beira da rodovia. Agora, ele está em uma cama de hospital. A geografia de seu trauma mapeada em seu corpo emaciado, tentando convencer quem quer que o ouça de que em algum lugar na vasta imensidão de Mount Hood há um poço de uns 4,5 metros de profundidade, marcado pelos arranhões de suas próprias unhas ensanguentadas, com uma coleção de ossos no fundo que não são todos de animais. Mas quando montaram uma busca, uma varredura completa em grade, com cães e helicópteros, não encontraram nada. Nenhum poço, nenhuma pegada gigante, nenhuma evidência física para corroborar sua história. Havia apenas os destroços de seu corpo e a história que se repete em um loop infinito por trás de seus olhos assombrados, a história da coisa que o guardou como um troféu, que o tratou como um animal de estimação curioso, que o observou da maneira que um colecionador observa algo precioso, frágil e total, irremediavelmente seu. Arthur Finch estava explorando a Salmon River Trail há 2 dias quando seu mundo meticulosamente planejado começou a desmoronar.
Ele tinha 46 anos, um arquiteto bem-sucedido de Portland, cuja vida era um atestado de ordem e precisão. Após a morte de sua esposa, Clara, de câncer 2 anos antes, ele encontrou um conforto estranho e estéril na solidão, despejando seu luto em projetos e seus fins de semana no caos selvagem e estruturado da natureza do Oregon. Ele fotografava formações geológicas e catalogava tipos de líquenes, hobbies que sua falecida esposa teria chamado com carinho de lindo e previsivelmente Arthur. A natureza era seu santuário, um lugar onde a lógica da geologia e da biologia substituía a crueldade ilógica da perda. Ele havia deixado seu Volvo no início da trilha numa manhã de quarta-feira, no começo de agosto, com o estacionamento quase deserto. A trilha que escolheu era um circuito de 25 quilômetros, conhecido por seu terreno desafiador e vistas deslumbrantes do cânion do rio. Um caminho que o levaria para o interior de florestas antigas, de abetos de Douglas e cicutas ocidentais, árvores tão ancestrais que pareciam ser os pilares que sustentavam o céu. Ele havia arrumado sua mochila com a precisão de um arquiteto. Uma barraca leve, um saco de dormir para temperaturas negativas, um sistema de purificação de água, refeições desidratadas cuidadosamente porcionadas, um kit completo de primeiros socorros e um telefone via satélite que ele nunca precisou usar. Cada contingência foi considerada, cada variável controlada. O caos havia levado sua esposa. Não o levaria também. O primeiro dia foi sublime. Ele caminhou 16 quilômetros por bosques tão silenciosos que podia ouvir o sussurro de seu próprio sangue em seus ouvidos. O ar estava denso com o cheiro de pinho e terra úmida. Ele fotografou um afloramento de basalto impressionante. Suas colunas hexagonais, um exemplo perfeito da geometria da própria natureza. Identificou 3 espécies distintas de musgo agarradas a um gigante caído, suas anotações no diário limpas e precisas. Ele acampou perto de um afluente do Salmon River, a água tão clara que parecia ampliar as pedras lisas em seu leito. Comeu seu chile com macarrão liofilizado, bebeu um pequeno gole de uísque de seu cantil em memória de Clara e adormeceu ao som do murmúrio rítmico da água corrente. No segundo dia, o caráter da floresta mudou. Não foi uma mudança súbita, mas uma subtração gradual. Por volta do meio da manhã, Arthur notou o silêncio. O falatório incessante das gralhas de Steller e o tamborilar dos pica-paus haviam cessado, substituídos por uma quietude enervante, quebrada apenas pelo vento que suspirava através das copas altas das árvores. Ele parou, dizendo a si mesmo que era normal, que a vida selvagem tinha seus próprios ritmos, mas uma parte primitiva de seu cérebro, uma parte anterior a projetos e ângulos retos, registrou a mudança como um aviso. No início da tarde, ele encontrou a primeira pegada. Estava impressa profundamente em uma mancha de lama ao lado da trilha, uma impressão monstruosa que fazia sua bota tamanho 43 parecer minúscula. Arthur se ajoelhou, seu olho de arquiteto avaliando imediatamente sua estrutura. Era grande o suficiente para ser de um urso negro, certamente, com quase 50 centímetros de comprimento. Mas a morfologia estava toda errada. Ursos deixam um padrão distinto de almofadas e garras. Esta era bípede, com uma forma perturbadoramente semelhante a um pé humano, mas em uma escala grotesca. A distância entre essa pegada e a próxima, mais fraca, era de facilmente 2,5 metros. Algo imenso havia andado por este caminho, seu peso comprimindo a terra com uma força incrível. Ele pegou sua câmera, as mãos firmes, documentando o achado de todos os ângulos, usando seu bastão de caminhada como escala. Ele até a desenhou em seu diário, notando as 5 impressões distintas dos dedos e a batida profunda e poderosa do calcanhar. Enquanto trabalhava, a sensação de estar sendo observado se solidificou.
passando de um vago arrepio na nuca para uma pressão palpável em sua pele. Ele se levantou lentamente, varrendo com o olhar a densa vegetação de samambaias e salal. Nada. A floresta era uma parede estática de sombras verdes e marrons. Nenhum movimento, nenhum som. No entanto, a sensação persistia. Um olhar invisível que era paciente e analítico. Quando montou seu acampamento para a noite em um pequeno prado, Arthur já havia racionalizado seus medos. As pegadas eram uma anomalia, talvez de um urso excepcionalmente grande, distorcidas pelo solo macio. O silêncio era uma coincidência. A sensação de estar sendo observado era sua própria mente, condicionada por 2 anos de luto e solidão, pregando-lhe peças. Ele cozinhou seu jantar, atualizou metodicamente seu diário com suas observações e verificou seu telefone via satélite. Sinal completo. Estava tudo bem. Ele estava no controle. Ele dormia há talvez 3 horas quando o grito o arrancou de seus sonhos. Veio do norte, das profundezas da floresta impenetrável do outro lado do rio, um som tão fundamentalmente alienígena que desafiava qualquer classificação. Começou como um rugido baixo e gutural que parecia vibrar do chão até seus ossos. Depois, subiu em tom e potência até um crescendo estridente de pura e genuína raiva. Não era o som de nenhum predador conhecido, nem o grito de uma sussuarana, nem o rugido de um urso. Este era o som de algo primal, uma declaração territorial que fazia a própria floresta parecer encolher de medo. O grito veio novamente, mais perto desta vez, acompanhado pelo estalo percussivo e o som de madeira se partindo. Algo enorme estava se movendo pela floresta, não com furtividade, mas com uma força aterrorizante e destrutiva, quebrando galhos de árvores como se fossem gravetos, seus passos sacudindo a própria terra. Arthur tateou em busca da lanterna de alta potência ao lado de sua cabeça, seus dedos de repente desajeitados e dormentes. O feixe poderoso cortou uma faixa na escuridão, mas foi engolido pela densidade pura da floresta além de sua clareira. Mas os sons estavam se aproximando, muito mais perto. Ele fez o que qualquer homem lógico faria. Pegou seu telefone via satélite e apertou o botão de emergência, o polegar escorregando na capa lisa. A chamada se conectou. Uma voz calma e metálica pedindo que ele informasse sua localização e a natureza de sua emergência. Mas antes que Arthur pudesse forçar as palavras a passarem pelo nó de terror em sua garganta, o grito parou. O barulho de quebra parou. Um silêncio profundo caiu sobre a floresta. Um silêncio que era, de alguma forma, mais aterrorizante do que o barulho que substituiu. E naquele silêncio terrível e expectante, Arthur ouviu algo novo. Ele ouviu uma respiração. Estava logo do lado de fora do círculo de luz de sua fogueira. Um som profundo e rítmico como o fole de um ferreiro. Cada expiração, um grunhido baixo e ofegante que falava de uma cavidade torácica massiva. Arthur congelou, o telefone ainda pressionado contra a orelha. A voz da atendente: "Senhor, você está aí? Por favor, informe sua emergência." Desaparecendo em um ruído de fundo sem sentido. Toda a sua consciência se estreitou para aquele som, aquela respiração, enquanto parecia circular seu acampamento, movendo-se com uma furtividade impossível para uma criatura de seu tamanho óbvio. Então, o cheiro o atingiu, invadindo seu acampamento como uma nuvem tóxica. Era um fedor tão vil e avassalador que Arthur engasgou, a bile subindo em sua garganta. Era o cheiro de um matadouro esquecido no calor do verão, de um animal atropelado deixado para assar no asfalto, de pelo úmido e sujo, de decomposição e de algo mais. Um odor selvagem e almiscarado que seus sentidos civilizados não conseguiam categorizar. Era o cheiro do covil de um predador, de sujeira acumulada ao longo de uma vida vivida fora de qualquer conceito de saneamento. "Senhor, estou enviando um guarda florestal para suas coordenadas de GPS. Pode descrever o que está acontecendo?"
A voz do telefone era uma tábua de salvação para um mundo que não parecia mais real. Arthur abriu a boca para responder, para gritar por ajuda, mas antes que um som pudesse escapar, uma forma entrou na borda da luz do fogo. Ele viu sua perna primeiro. O pé era colossal, confirmando a escala das pegadas, sua pele como couro escuro e rachado. 5 dedos grossos, com unhas amareladas e córneas, flexionaram-se e agarraram o solo. O feixe da lanterna de Arthur subiu por uma panturrilha grossa como um poste telefônico, coberta de pelos marrom escuros e emaranhados, até um joelho que se dobrava de uma maneira sutil e perturbadoramente não humana. Subiu para uma coxa como o tronco de uma árvore jovem, um torso de imensa largura e profundidade, e braços que pendiam além de seus joelhos, terminando em mãos que poderiam esmagar seu crânio como uma uva. E então ele viu o rosto. Sua mente de arquiteto, uma mente que prosperava com ordem e proporção, simplesmente falhou. Era uma paródia grotesca de um rosto humano, como se a evolução tivesse tomado um caminho diferente e mais sombrio milhões de anos atrás. Uma arcada supraciliar pesada e ossuda ofuscava olhos fundos que brilhavam com um reflexo amarelo esverdeado no feixe de sua lanterna, as pupilas se contraindo em fendas verticais. O nariz era largo e achatado, as narinas se dilatando a cada respiração poderosa. A boca era um corte largo e sem lábios que se repuxava para revelar dentes que eram grandes demais, amarelos demais e moldados para rasgar carne. O telefone via satélite escorregou de seus dedos inertes e caiu silenciosamente no chão da floresta. A criatura, pois não poderia ser outra coisa, um ser que vivia no espaço liminar entre o mito e o pesadelo, inclinou sua cabeça massiva, estudando-o com uma expressão de curiosidade intensa e enervante. Era o Bigfoot. Ele tinha pelo menos 2,70 metros de altura, seus ombros largos o suficiente para apagar uma faixa de estrelas, seu corpo um quadro aterrorizante de poder bruto e brutal. Cheirava como os lugares secretos de podridão e morte da terra. Arthur tentou correr. O comando gritou da parte mais profunda e antiga de seu cérebro, mas suas pernas estavam travadas, seus músculos transformados em pedra pelo terror puro e paralisante. Quando ele conseguiu tropeçar para trás, a criatura se moveu. A velocidade era impossível. Para algo de sua massa, movia-se com a rapidez explosiva de uma cobra dando o bote. Atravessou a clareira em 2 longas passadas e uma mão enorme se esticou, agarrando o ombro de Arthur com um aperto que parecia uma prensa hidráulica. Ossos rangeram e um grito de dor foi estrangulado em sua garganta, enquanto a outra mão da criatura tapava sua boca e nariz, uma palma calosa vedando suas vias aéreas. O fedor dela preenchendo seus sentidos. O mundo girou. Ele se sentiu sendo levantado sem esforço, seus pés balançando inutilmente acima do chão. A criatura se virou e começou a se mover, carregando-o para a floresta escura com uma passada saltitante que devorava o terreno. Arthur se debateu, chutando e tentando morder a mão que o sufocava. Mas era como lutar contra uma estátua de granito. A criatura parecia não notar seus esforços frenéticos enquanto mergulhava mais fundo na natureza selvagem, galhos e espinhos rasgando as roupas e a pele de Arthur. Sua visão começou a se afunilar, o mundo encolhendo para um ponto de luz enquanto seus pulmões queimavam por oxigênio. Bem quando ele estava prestes a perder a consciência, a criatura parou. Mudou seu aperto, removendo a mão de seu rosto. Arthur inspirou uma lufada de ar desesperada e irregular que tinha gosto de almíscar e sujeira. E então ela o jogou. Simplesmente abriu as mãos e o arremessou na escuridão como um objeto descartado. Ele caiu pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 3 ou 4 metros, aterrissando com um impacto nauseante que expulsou o ar de seus pulmões
e enviou uma explosão de dor por seu lado direito. Ele ficou ofegante em uma cama de folhas úmidas, sua mente lutando para acompanhar a violência feita a seu corpo. Quando finalmente conseguiu se sentar, ele entendeu. Ele estava em um poço. As paredes se erguiam ao seu redor, encostas de terra íngremes que pareciam anormalmente lisas, quase esculpidas. O poço era circular, talvez com uns 4,5 metros de diâmetro e a mesma profundidade. O fundo estava coberto por uma camada espessa de folhas em decomposição e outra coisa, algo que fazia um som seco e crocante debaixo dele. Arthur tateou em busca de sua lanterna, que por algum milagre ainda estava presa em seu cinto, e seu feixe revelou o chão de sua prisão. Era um ossuário, principalmente de animais. As costelas delicadas de cervos, o crânio de um lince, os pequenos esqueletos de esquilos e pássaros. Mas ali, semi-enterrado nos detritos, havia algo que fez seu estômago se contrair em um nó frio. Uma tíbia humana, amarelada pelo tempo, com marcas de dentes distintas raspadas ao longo de seu comprimento. Ele se arrastou para trás, suas mãos afundando no lodo mal cheiroso, e suas costas bateram na parede compacta. Ele olhou para cima. A criatura estava na beirada, uma silhueta colossal contra o céu salpicado de estrelas, olhando para ele. Seus olhos refletiam o feixe de sua lanterna, 2 pontos brilhantes na imensa escuridão de sua cabeça. Arthur se pressionou contra a parede, tentando se fundir com a terra, certo de que a criatura estava prestes a descer e acabar com ele. Mas ela não desceu, apenas ficou lá, suas respirações profundas e ofegantes, o único som na noite. Observava-o com uma intensidade que parecia menos fome e mais avaliação. Então, tão silenciosamente quanto apareceu, virou-se e se dissolveu de volta na floresta, deixando Arthur sozinho no escuro com os ossos de seus ocupantes anteriores. Por horas, Arthur ficou sentado em estado de choque catatônico. Sua mente racional travou uma batalha perdida contra a realidade de sua situação. Isso era impossível. Isso era coisa de romances baratos e fotografias borradas. Não o mundo de um arquiteto de Portland que catalogava líquenes, mas a dor em suas costelas era real. O frio úmido do poço era real. Os ossos debaixo dele eram reais. E a memória daquele rosto, daquele cheiro, daquela força impossível, estava gravada a ferro em seu cérebro. Eventualmente, o instinto assumiu o controle. Ele tentou escalar. As paredes se inclinavam ligeiramente para dentro, mas a terra estava compactada como concreto e não oferecia apoio. Ele arranhou a superfície, suas unhas rasgando, as palmas das mãos em carne viva, apenas para deslizar de volta em uma chuva de terra. Após uma dúzia de tentativas fúteis e exaustivas, ele desabou no fundo, derrotado, apontando o feixe de sua lanterna para o círculo zombeteiro de céu aberto acima. Aquela primeira noite foi uma eternidade de escuta. Ele ouviu os sons noturnos da floresta, tentando distinguir o normal do monstruoso. Algum tempo antes do amanhecer, ele a ouviu gritar novamente, aquele choro de abalar a alma, mas estava a quilômetros de distância agora. Um eco distante. Outro grito ligeiramente diferente respondeu de outra direção. Uma conversa arrepiante entre gigantes na natureza adormecida. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer diluiu a escuridão, Arthur avaliou sua situação com a lógica desapegada que era sua única defesa restante. Seus ferimentos, provavelmente várias costelas quebradas, um ombro gravemente torcido e inúmeros cortes e contusões. Seus pertences, as roupas do corpo, sua lanterna, um canivete multifuncional no cinto e uma garrafa de água vazia. Sua mochila, com sua comida, filtro de água, abrigo e telefone via satélite, estava de volta em seu acampamento, a uma distância desconhecida em uma direção desconhecida. Ele estava sozinho, ferido e sem recursos. Ninguém sabia sua localização exata. Ele havia registrado um plano de caminhada geral,
Mas a Mount Hood National Forest se estendia por mais de 400 mil hectares. Mesmo que seu desaparecimento fosse relatado, as chances de uma equipe de busca tropeçar neste poço escondido eram infinitesimalmente pequenas. Clara se fora. Ele não tinha filhos. Seus colegas no escritório não o esperariam de volta até segunda-feira. Ele poderia morrer aqui, e sua ausência poderia não ser notada por dias, sua busca não iniciada por uma semana. Essa percepção, mais do que a própria criatura, finalmente quebrou sua compostura. Um soluço cru e gutural escapou dele, e ele começou a gritar por ajuda, sua voz rouca e desesperada, até sua garganta ficar em carne viva. O som foi engolido pelo poço e pela floresta densa e absorvente de som. A criatura retornou por volta do meio-dia. Arthur ouviu sua aproximação. Os passos pesados e deliberados, a respiração rítmica, e ele se arrastou para o lado oposto do poço, tentando se encolher. Ela apareceu na beirada, ainda mais aterrorizante à luz clara do dia. Era uma montanha de músculos e pelos emaranhados, sua pura presença física avassaladora. O rosto, visto claramente agora, era um mosaico de pesadelo de macaco e homem, mas não pertencendo a nenhum dos dois. Os olhos fundos continham uma inteligência definida e calculista que o gelou até os ossos. Ela o encarou por um longo momento, então emitiu um som baixo e retumbante em seu peito e jogou algo no poço. A coisa aterrissou com um baque úmido perto de seus pés. Era um grande pedaço de carne arrancado da carcaça de um alce, ensanguentado e ainda coberto de pele. A criatura o observou, a cabeça inclinada como se esperasse uma reação. Quando Arthur não se moveu, ela grunhiu, um som de impaciência, antes de se virar e se afastar em meio às árvores. Ele não tocou na carne naquele dia. O pensamento de consumir um presente de seu carcereiro monstruoso era uma linha que sua mente civilizada não conseguia cruzar. Ele a empurrou com o pé, observando as moscas começarem a enxamear sua superfície brilhante. Ele não tinha água, e no segundo dia, uma sede desesperada e enlouquecedora se instalou. Sua língua era uma coisa inchada e seca em sua boca, e uma dor de cabeça latejante pulsava atrás de seus olhos. Ele tentou escalar novamente, usando a faca de seu canivete para tentar cavar apoios, mas a terra compactada apenas se desfazia. Naquela noite, a criatura retornou. Ficou na beirada, olhando para a carne intocada, e fez um som diferente, um latido agudo que soou como uma repreensão. E então, para o horror absoluto de Arthur, ela começou a descer. As paredes que eram impossíveis para ele eram um inconveniente menor para ela. Seus pés enormes e espalmados e suas mãos poderosas encontraram ou criaram apoio onde não havia nenhum, e em segundos ela estava no chão do poço com ele. De perto, o cheiro era um golpe físico. A criatura era imensa, uma torre de poder e imundície que bloqueava o céu. Arthur encolheu-se contra a parede, mas não havia escapatória. Ela estendeu uma mão massiva e agarrou seu braço. O aperto não foi esmagador desta vez, mas era inescapável. Com a outra mão, pegou a carne de alce agora em decomposição e a empurrou em direção ao rosto de Arthur. A mensagem era inconfundível. Coma. Ele virou a cabeça, engasgando com o cheiro, mas a criatura insistiu, grunhindo mais alto e pressionando a carne fétida contra seus lábios até sangrarem. A escolha era brutalmente simples: comer ou descobrir as consequências da desobediência. Com um arrepio de repulsa, Arthur abriu a boca e mordeu a carne rançosa. O gosto era metálico e pútrido, a textura macia e gordurosa. Ele se forçou a mastigar e engolir, seu estômago se revirando. Deu outra mordida e outra, até que a criatura pareceu satisfeita. Ela largou a carcaça. Então fez a coisa mais bizarra e aterrorizante de todas. Estendeu a mão e deu um tapinha em sua cabeça, um gesto tão incongruentemente gentil que estilhaçou o que restava de sua sanidade.
Então, subiu para fora do poço e se foi. Arthur vomitou violentamente minutos depois, mas ele havia entendido as novas regras de sua existência. Isso não era um prelúdio para ser comido. Isso era outra coisa. Isso era cativeiro. Ele estava sendo mantido. Os dias se transformaram em uma rotina surreal. A criatura, seu guardião, aparecia 1 ou 2 vezes por dia com oferendas de carne crua. Cervo, coelho, uma vez um salmão comido pela metade. Arthur aprendeu a comê-la, a ignorar o gosto e a sujeira, porque era sustento. No 4º dia, com Arthur perto da morte por desidratação, a criatura resolveu esse problema também. Trouxe um grande pedaço de casca de árvore côncavo, cheio de água turva e estagnada, e o colocou no poço. Ele bebeu sem hesitar, ignorando os detritos e o gosto de algas. Ele era um animal agora, e faria o que fosse necessário para sobreviver. O tempo deixou de ter significado. Ele acompanhava os ciclos do sol e da lua, mas os dias em si eram um cinza uniforme de desespero. Ele andava de um lado para o outro nos limites de sua prisão. Falava sozinho, recitando os nomes de estilos arquitetônicos, os princípios da engenharia estrutural, qualquer coisa para impedir que sua mente se dissolvesse completamente. Começou a falar com Clara, longas conversas unilaterais que lhe traziam um conforto estranho e doloroso. Ele até começou a falar com a criatura, narrando suas ações em um tom monótono e sem emoção. Estou comendo a comida agora. Obrigado pela água. A criatura às vezes se sentava na beirada por horas, ouvindo, ou pelo menos observando, seus olhos inteligentes seguindo cada movimento seu. Era seu mundo inteiro agora, seu Deus e seu carcereiro. Um dia, ela jogou uma lona de plástico azul e esfarrapada no poço, provavelmente encontrada em algum acampamento. Foi um presente de abrigo, e Arthur chorou com uma gratidão que o horrorizou. Ele era prisioneiro há pelo que supunha serem 2 meses quando algo mudou. Seu guardião apareceu na beirada uma tarde, mas estava agitado. Andava de um lado para o outro, fazendo uma série de chamados agudos, parecidos com os de uma coruja. E então Arthur ouviu a resposta. Outro grito, como o de seu guardião, mas mais agudo, ecoando do oeste. Seu guardião respondeu com um rugido ensurdecedor, um desafio que abalou o ar. Os chamados foram e voltaram, aproximando-se, e Arthur percebeu, com uma onda de esperança e terror, que outro estava vindo. Seu guardião se lançou da beirada do poço e se chocou contra a floresta, movendo-se para interceptar o intruso. Os sons que se seguiram foram os sons de uma batalha entre titãs. A floresta explodiu em uma cacofonia de gritos e rugidos enfurecidos. Ele podia ouvir o impacto de corpos colossais, o estilhaçar de árvores usadas como armas ou escudos, os sons brutos e brutais de uma guerra territorial. A luta circulou a área ao redor de seu poço, um turbilhão de violência logo além de sua vista. Terminou com um último grito de dor gorgolejante, seguido pelo som de um corpo massivo caindo e se afastando em retirada. Então, um silêncio exausto, quebrado apenas pela respiração irregular e dolorosa do vencedor. Arthur prendeu a respiração. Uma forma apareceu na beirada. Era seu guardião, mas estava ferido. Sangue escuro empastava o pelo em seu ombro e um de seus braços pendia em um ângulo anormal. Ele o encarou e, pela primeira vez, Arthur viu algo além de inteligência ou curiosidade em seus olhos. Parecia dor, parecia exaustão. Ele emitiu um som baixo e lúgubre, depois se virou e se afastou mancando para dentro da floresta. E Arthur viu sua chance. A batalha havia danificado o poço. Uma seção da parede perto da luta havia desmoronado parcialmente, deixando um emaranhado de raízes e rochas expostas. Era uma escada, uma oração desesperada e frágil de uma rota de fuga. Seu corpo emaciado gritou em protesto, mas ele se arrastou até a parede quebrada e começou a subir.
Foi uma agonia. Seus músculos, atrofiados por meses de inatividade, queimavam com o esforço. Seus dedos em carne viva sangravam nas rochas afiadas. Raízes se soltaram, fazendo-o deslizar de volta para baixo. Mas a imagem de seu guardião, ferido, mas certamente voltando, o alimentou. Ele se puxou para cima, centímetro por centímetro doloroso. Sua mão se fechou em uma raiz grossa que aguentou. Seu pé encontrou um apoio seguro em uma pedra saliente. Com uma última e desesperada onda de adrenalina que rasgou algo em seu ombro ferido, ele se arrastou para fora da beirada e desabou no chão da floresta, soluçando de dor e alívio. Ele ficou ali por apenas um momento, respirando o cheiro da liberdade, o cheiro de agulhas de pinheiro e ar livre. Então ele se forçou a ficar de pé. Ele não sabia para que lado ir. Apenas escolheu uma direção longe dos sons da luta e começou a se mover. Um destroço de homem tropeçando e cambaleando, correndo com pura e aterrorizada força de vontade. Dias e noites se confundiram. Ele se moveu pela floresta como um fantasma, bebendo de riachos, comendo insetos e raízes. Sua mente um nevoeiro de dor e propósito único, para frente. Ele caía, se arrastava até poder ficar de pé e então cambaleava adiante. No terceiro dia de sua fuga, ele ouviu um zumbido baixo e distante. O som de pneus no asfalto. Civilização. Ele começou a correr, um andar patético e vacilante, e irrompeu da linha das árvores para o acostamento de uma rodovia. O sol forte era ofuscante, o calor do asfalto um choque para seus pés arruinados. Ele viu um carro se aproximando, uma viatura da polícia rodoviária, e tropeçou para a estrada, acenando com os braços, um apelo final e desesperado. Ele viu as luzes piscando, ouviu o cantar dos pneus e então suas pernas cederam. O mundo se dissolvendo em uma escuridão misericordiosa enquanto ele desmaiava. Agora, 2 meses depois, Arthur Finch está sentado em um quarto estéril na Oregon Health and Science University e conta sua história. Ele a conta para médicos que acenam com simpatia enquanto anota um trauma psicológico severo e fuga dissociativa em seus prontuários. Ele a conta para detetives que ouvem educadamente antes de fazer perguntas sobre sua falecida esposa, seus níveis de estresse no trabalho, a possibilidade de ele ter simplesmente se perdido e sua mente ter inventado uma narrativa para lidar com a situação. Eles encontraram seu acampamento, seu equipamento intocado. Eles vasculharam a área que ele indicou, um esforço massivo e multiagências. Não encontraram nenhum poço, não encontraram pegadas que não pudessem ser atribuídas a ursos, não encontraram nada. A explicação oficial é que Arthur Finch, um homem de luto por sua esposa, sofreu um surto psicótico na natureza. Sua desnutrição, seus ferimentos, o estado de seu corpo foram o resultado de estar perdido por meses, sobrevivendo em um estado delirante. Sua mente, eles explicam gentilmente, criou a criatura e o poço para dar estrutura ao seu trauma. Ele parou de tentar convencê-los. Ele sabe o que suportou. Seu corpo é um testemunho da verdade. Sua memória, queimada e fraturada, guarda a imagem daqueles olhos inteligentes e reflexivos. Em algum lugar, nas profundezas da floresta de Mount Hood, o poço permanece, escondido, esperando. Os médicos dizem que ele está progredindo. Falam em liberá-lo para uma instituição psiquiátrica de longa permanência. Seu sócio o visitou, o rosto uma máscara de pena e confusão. Sua vida, aquela que ele construiu com tanta precisão, se foi, substituída por esta nova realidade de medicação e sessões de terapia, projetadas para persuadi-lo de que sua própria experiência foi uma mentira. Às vezes, no meio da noite, quando o hospital está silencioso, ele pensa na criatura. Ele se pergunta se ela voltou ao poço, ferida e vitoriosa, para descobrir que seu prêmio havia sumido. Ele se pergunta se ela o procurou
se sentiu uma sensação de perda, ou se ele era apenas uma curiosidade que havia cumprido seu propósito. Ele se pergunta se ela encontrou outro. Esse é o pensamento que realmente o aterroriza, que neste exato momento, outro caminhante perdido pode estar no fundo daquele poço, apenas começando a aprender as regras de ser mantido. Mas ninguém os procurará da maneira certa, porque a verdade de Arthur foi arquivada como loucura. Ele carregará esse conhecimento sozinho, um sobrevivente de um naufrágio que ninguém acredita que aconteceu. Ele foi mantido. Ele era um objeto em uma coleção, uma curiosidade viva. E o segredo mais terrível, aquele que ele nunca dirá em voz alta, é que nas profundezas de seu cativeiro, nos momentos depois de ser alimentado, quando a criatura se sentava na beirada e o observava, ele sentiu uma conexão estranha e horrível. Um vínculo entre o guardião e o mantido. Ele tinha sido algo para algo, agora ele não é nada além de um paciente, um estudo de caso, um homem cuja mente é considerada tão arruinada quanto seu corpo. O mundo insiste que ele está se recuperando de uma ilusão, mas Arthur sabe que está se recuperando de uma verdade terrível demais para o mundo aceitar. O poço está vazio, mas ele viverá dentro de suas paredes pelo resto da vida.